Olá a todos! Vamos para mais uma aula de álgebra linear. E o assunto dessa aula, matriz ortogonal. Então, uma motivação para estudar a aula de hoje é a seguinte. Vamos considerar essa matriz. Eu vou chamar essa matriz aqui de Rθ. Por quê? Porque ela tem uma aplicação prática que é a seguinte. Para cada vetor que você tem no R2, por exemplo, que é o caso matriz 2 por 2, quando você faz essa matriz multiplicada por esse vetor, o resultado é justamente uma rotação em θ radianos, no sentido positivo, no sentido anti-horário, do próprio vetor. E aí uma pergunta natural é, quem seria a matriz inversa do Rθ? Seria você rotar os mesmos em θ radianos, agora no sentido horário. Em outras palavras, a gente consegue perceber pelas contas que a matriz R menos θ, ou seja, uma rotação de menos θ radianos, é a inversa da nossa matriz de rotação. Entretanto, se você substituir o θ por menos θ aqui, o que nós vamos obter como resultado, e eu vou colocar aqui embaixo, é o seguinte. Cosseno de menos θ é o próprio cosseno de θ. O seno de menos θ, como o seno é uma função ímpar, seno de menos θ é menos seno de θ. Seno de menos θ, o menos que estaria aqui, joga para fora, e aí menos com menos fica mais, então fica seno de θ. E aqui, cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ. E aí observe que essa matriz é nada mais, nada menos que a transposta da matriz Rθ. Ou seja, se você trocar as linhas por colunas, você vai obter exatamente a matriz inversa. É claro que nem toda matriz possui essa propriedade, mas vamos apresentar uma definição. Nós vamos dizer que uma matriz quadrada A ela é ortogonal se a sua transposta for a sua inversa. E aí uma questão que é extremamente natural é por que estudar matrizes ortogonais é interessante? Bem, um primeiro teorema que nós temos diz o seguinte: quando você tem uma matriz A que é quadrada, tamanho n por n, as três afirmações são equivalentes. A é uma matriz ortogonal, A multiplicado por um vetor x. E aí, cuidado, não estou pensando na variável x, estou pensando em vetor x, x elemento do Rn. Na hora que você calcula a norma desse vetor, ele é igual à norma de x, e que o produto interno de A por x, AY, AX, AY é igual a produto interno de x por y. Uma demonstração rápida, né, desse fato. Vamos mostrar primeiro que toda matriz ortogonal implica nessa propriedade da letra B. Para isso, nós vamos fazer uma observação. Através da definição de produtos de matrizes, nós conseguimos perceber que quando você faz o produto interno de AX por Y, isso é a mesma coisa que fazer a matriz A ir para o outro lado através de uma transposta. Então, dito isso, quando você calcula o produto interno de AX por AX, na prática, você está calculando a norma do AX ao quadrado. Então, ao desenvolver essa conta, usando a observação abaixo, isso aqui vai ficar x, A transposto vezes A vezes x. Com a nossa matriz A é ortogonal, isso quer dizer que essa matriz vai ser identidade, x interno x. Ou seja, a norma de AX ao quadrado, a norma da matriz do vetor AX ao quadrado é igual à norma de x ao quadrado. Agora, o B implica C, para mostrar que para todo vetor x no Rn que cumpre essa condição, nós vamos fazer uma pequena observação que vem dos produtos internos. É uma propriedade bem relevante, que é o seguinte. Quando você quer calcular o produto interno do vetor U vezes o vetor V, isso aqui é 1/4 da norma de U mais V ao quadrado menos da norma de U menos V ao quadrado. Essa propriedade fica... Ah, tá, perdão. Aqui tem um 1/4 multiplicando. Então, deixa eu colocar aqui entre colchete. 1/4 e está multiplicando essas duas expressões. Então,
fica como exercício justificar esse fato. Qualquer dúvida, vocês podem colocar nos comentários. Mas eu vou utilizar essa propriedade ao meu favor. Bem, então, de novo, eu tenho B e eu quero chegar em C. Pois bem, na hora que eu calculo o produto interno de AX por AY, usando exatamente essa propriedade aqui, pensando em U como AX e V como AY, nós vamos ter aqui 1/4 vezes módulo AX mais AY ao quadrado menos AX menos AY ao quadrado. Vamos continuar a desenvolver nossa conta. Isso aqui vai dar 1/4 vezes. Isso aqui vai dar A vezes, botando A em evidência, x mais y ao quadrado menos A vezes x menos y ao quadrado. Acontece que eu vou colocar 1/4 vezes, e aí uma coisa que nós precisamos ter atenção, né? Na nossa hipótese, A vezes um vetor, a norma dele, é igual à norma do próprio vetor x. Isso para todo x no Rn. Em particular, se nós pensarmos o x como x mais y, a norma de ax mais y é a mesma coisa que a norma de x mais y. E aí você leva ao quadrado. Aqui, da mesma forma, pensando agora como x menos y, então aqui vai ficar x menos y ao quadrado. E isso é exatamente o produto interno de x por y. E essa afirmação é verdadeira para todo x e y. Bem, então vamos agora provar que C implica em A, ou seja, que nós temos, se isso vale, então a matriz A é ortogonal. Então vamos lá. C implica A. C implica A. Para mostrar que a matriz A é ortogonal, eu tenho que mostrar que A transposta vezes A é igual à inversa. Pois bem, vamos pensar um pouco. Nós sabemos que AX interno Y, perdão, AX interno AY é igual a X interno Y para todo XY no Rn. Isso é a nossa hipótese. Só que, olhando para o lado esquerdo, eu posso usar novamente a minha observação. Perdão aqui. Posso usar novamente a minha observação. Então, isso aqui vai ficar X A transposto AY igual a XY. Como isso é um número real, eu posso passar esse XY para o outro lado subtraindo, então isso aqui vai ficar igual a zero. E uma outra propriedade que eu posso colocar é o x em evidência. Então vai ficar x interno A transposto AY menos Y igual a zero. Eu posso botar o y em evidência, então isso aqui vai ficar x A transposto A, aqui entre parênteses, menos a identidade, isso multiplicado por y igual a zero. Observe que ao aplicar a distributiva, eu tenho esse resultado. Acontece que isso é verdade para todo x e y pertencente ao Rn. Aí, em particular, eu posso pensar no x, então eu posso tomar o x sendo exatamente essa parcelinha aqui. Ou seja, A transposto A menos identidade multiplicado por y. E aí essa expressão que está aqui em cima, posso mudar o Ctrl+C, Ctrl+V. Essa expressão aqui, na prática, vai ficar o quê? Esse cara ao quadrado. Porque o produto interno de um vetor por ele mesmo dá o módulo dele ao quadrado. Mas para você chegar que esse camarada é igual a zero, você tem que concluir que A transposto A menos identidade
vezes y é igual a zero. E aí nós precisamos entender o que significa essa igualdade. Isso quer dizer que esse camarada aqui é igual ao nosso vetor nulo. Então, só para melhorar aqui a nossa fonte, então deixa eu colocar aqui na cor branca, essa afirmação é verdadeira para todo y pertencente ao Rn. Aí, em particular, não se esqueça que essa matriz aqui que está entre parênteses é uma matriz n por n. Se você considera y igual ao vetor E1 da base canônica, o resultado desse produto vai dar a primeira coluna dessa matriz, que eu vou chamar essa matriz de B, só para facilitar a nossa didática aqui, provisoriamente. Então, quando você multiplica pelo vetor E1, você tem a primeira coluna de B, que o resultado vai dar o vetor nulo. Se você repete esse procedimento, não é difícil perceber que você vai concluir que, na verdade, o A transposto vezes A menos a identidade tem que ser igual ao nosso vetor nulo, ou, perdão, a nossa matriz nula. E isso implica dizer que A transposto vezes A é igual à identidade. Ou seja, a nossa matriz é uma matriz ortogonal. Pois bem, identificamos que uma matriz ortogonal possui diversas propriedades interessantes. Mas como é que nós podemos bater o olho e identificar de fato que uma matriz é ortogonal? Você pode aplicar a definição, né, que é verificar se a transposta dela é a inversa dela mesma, mas tem um teorema que nos permite enxergar a identificação de uma matriz ortogonal de diversas maneiras. E o teorema diz o seguinte: quando você tem uma matriz quadrada de tamanho n, é equivalente dizer que a matriz é ortogonal, seus vetores linhas formam um conjunto ortonormal de Rn e seus vetores colunas formam um conjunto ortonormal de Rn em relação ao produto interno euclidiano. E por que isso é verdade? Porque como nós sabemos que a nossa matriz, vamos pensar, por exemplo, de A para C. Como nós sabemos que a nossa matriz A é ortogonal, pelo resultado anterior, nós sabemos que o produto interno de A por EI, A e J, isso vai ser igual ao produto interno de EI por EJ. E aí nós temos duas situações. Se I e J são diferentes, os vetores são ortogonais, porque você está falando de uma base canônica, uma base ortonormal canônica, e aí esse produto interno daria zero. Logo, esse produto interno dá zero, só que esse vetor aqui representa justamente a iésima coluna da matriz A. Já esse vetor aqui representa a jésima coluna de A. Então, se I e J são diferentes, você está dizendo que a iésima coluna de A e a jésima coluna de A, se você calcular o produto escalar, dá zero. Ou seja, os vetores são ortogonais. E no caso de I e J serem iguais, esse produto interno dá 1, esse cara vai acabar dando 1, logo, na hora que você pega a iésima coluna, por exemplo, da matriz A, esse vetor tem norma 1. Para o raciocínio da linha é análogo, é só você usar a propriedade da transposta. De qualquer forma, é assim que nós conseguimos visualizar quando que a matriz quadrada ela é ortogonal. Então, tanto é que, se você retornar para o nosso exemplo inicial, você pode observar que, ao calcular o produto interno do vetor cosseno-seno por menos seno, aqui vai dar menos cosseno-seno, mais seno-cosseno, vai dar zero. Bem, então nós temos esse resultado. Um outro resultado que nós temos, que é interessante, é dizer o seguinte: inverso de uma matriz ortogonal é ortogonal, produto entre matrizes ortogonais é ortogonal, e se A é uma matriz ortogonal, então necessariamente determinante de A é igual a menos 1 ou determinante de A é igual a 1. De novo, fica como exercício para vocês investigarem. Uma dica que eu dou para a letra C é lembrar que o determinante de A vezes A transposta é igual ao determinante de A vezes o determinante de A transposto, e determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da própria matriz. Então, fica como dica para vocês refletirem um pouco. E a pergunta central da nossa próxima videoaula é a seguinte:
Como é que nós podemos relacionar matrizes diagonalizáveis com a ideia de matrizes ortogonais? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Podem dar sugestões de melhorias nas aulas. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.